Capítulo 312, Líder da Igreja Verme de Fogo. Tradução, Cyber Revisão, Zezim. Benfeitor, o xamã da tribo Verme de Fogo está, pelo menos, no nível intermediário do reino Outian, ele pode até estar no nível avançado do reino Outian. Nai tentou manter a calma, mas sua voz ainda tremia. Ela sabia o quão surpreendente era o talento de Lin Ming, mas achou difícil imaginar que a força de Lin Ming tivesse progredido tanto em apenas alguns meses. Agora, ela não tinha informações precisas sobre o quão forte era o xamã da tribo Verme de Fogo. Sem dizer o quão forte ele era, o xamã da tribo Verme de Fogo seria, sem dúvida, cercado por inúmeros mestres. Se Lin Ming desejasse matar o xamã da tribo Verme de Fogo em tal situação, ele teria que ter pelo menos a força de um mestre no nível de pico do reino Outian para se atrever a fazer tal coisa. Ao ver que o atual cultivo de Lin Ming estava no máximo no estágio da condensação de pulso, sua verdadeira força realmente conseguiria superar quase 2 reinos inteiros. Nai achou isso inacreditável. Mesmo que fosse o imperador Pena da região selvagem do sul que foi gravado nos textos antigos da fé do feiticeiro, sua força não seria tão exagerada em uma idade tão jovem. No coração de Nai, o imperador Pena da região selvagem do sul era apenas inferior ao feiticeiro. Este mestre sem igual já criou seu próprio império na região selvagem do sul, que era igual a uma seita de 3º grau. Seu poder era difícil de estimar, insondável. Benfeitor, deixa-me pesquisar um pouco mais para que eu possa aprender o quão forte é o xamã da tribo Verme de Fogo. Lin Ming disse, isso não importa. Mesmo que sua força esteja no nível de pico do reino Outian, tenho habilidades ocultas suficientes para matá-lo, ou mesmo posso fugir livremente se quiser. A razão pela qual eu vim hoje foi informá-la que vou completar minha promessa com você e não para receber informações de você. Nai ficou sem palavras. Realmente, se Lin Ming tivesse vindo para a região selvagem do sul para matar o xamã da tribo Verme de Fogo, ele já teria algum tipo de plano. Não havia necessidade de ele vir para pedir informações sobre como matar o xamã da tribo Verme de Fogo. Em qualquer caso, a informação que ela tinha era limitada e ela não seria capaz de dar nenhum conselho valioso de qualquer maneira. Eu entendo. Nai assentiu. Em sua mente, Lin Ming era um ser incrível que conseguiu completar maravilhosos milagres que outros não podiam. Ela não achava que Lin Ming estava louco ou irritado, ela simplesmente achou inacreditável. Quando eu for matar o xamã da tribo Verme de Fogo, eu tendo sucesso ou não, você precisa levar a sua irmãzinha para longe, tão longe da tribo Verme de Fogo quanto possível. Este lugar está muito perto, não será seguro. Enquanto Lin Ming disse isso, ele tirou uma caixa quadrada de um pé de comprimento de seu anel espacial e depois deu a Nai, dizendo, isto é para vocês, irmãs. No futuro, quer você queira ou não viver uma vida próspera comum ou tentar transformar seu destino e reconstruir sua tribo, tudo será decidido por você. Lin Ming colocou a caixa na mesa. As irmãs lhe deram uma ótima chance fortuita. Esta foi a bondade que ele presentearia a elas, considerando assim todas as dívidas completamente pagas. Grande irmão Molin, você. Quando Nashui viu que Lin Ming estava prestes a partir, ela franziu os lábios, seus olhos tremendo e brilhando. Ela não sabia o que dizer. Lin Ming sorriu levemente, esfregando suavemente a cabeça de Nashui e disse, cultive bem. Talvez, no futuro, nos encontremos de novo. Quando Lin Ming disse isso, ele saiu da casa, ativou sua técnica de movimento e desapareceu instantaneamente no horizonte. Nai viu o olhar de saudade da pequena irmã como se ela não estivesse disposta a se separar e então suspirou, balançando a cabeça. No futuro, Lin Ming provavelmente se tornaria uma existência semelhante ao Imperador Pena. Ele se tornaria uma figura que dominaria uma terra de várias centenas de milhares de milhas. A disparidade entre eles era simplesmente um abismo que elas não podiam atravessar.
Como ele ainda poderia ser seu grande irmão Molim? Quando Nai estava pensando profundamente, ela casualmente abriu a caixa que Lin Ming deixou para trás. Enquanto olhava para o conteúdo, ela ficou espantada, boba. A caixa estava cheia de notas de ouro, cada uma valendo 1000 taels de ouro. Esses pacotes de notas pareciam sólidos e olhando a espessura, tinha que haver pelo menos umas 100 ou 200. Isso significava que estas eram algumas centenas de milhares de taels de ouro. Uma pessoa média poderia gastar ricamente toda a sua vida e nunca gastaria tudo. Mesmo que eles usassem isso para comprar materiais de cultivo para artistas marciais, eles ainda não gastariam tudo. Era o suficiente para as duas irmãs não precisassem se preocupar com dinheiro nunca mais. Perto da pilha de notas de ouro, havia um pergaminho de jade. E perto do pergaminho de jade, havia alguns frascos de pílulas. Depois de abrir os frascos de pílulas, uma fragrância leve flutuou. Essas eram absolutamente pílulas de alto nível. Quando Nai segurou o pergaminho de jade na mão, ela soltou um leve suspiro. Era um método de cultivo de grau humano de nível médio. Além dessas pílulas e notas de ouro, o valor desta caixa não era inferior a 1 milhão de taels de ouro. Embora Nai tenha sido uma bruxa da grande tribo Nai tenha se acostumado com a riqueza, a região selvagem do sul era mais pobre do que o continente. Uma grande tribo com 500 mil de pessoas teria dificuldade em juntar tanto dinheiro. Mas Lin Ming tinha de fato casualmente dado isso, apenas qual o grau de influência que ele tinha. Nai de repente sentiu que, em relação a este grande mundo, as tribos do sul eram formigas insignificantes. A cidade Verme de Fogo ficava a 900 milhas a oeste da tribo Vale do Nevoeiro. Era o centro de comando da tribo Verme de Fogo e também a origem da igreja Verme de Fogo. A maioria das tribos do região selvagem do sul tinha uma teocracia que dominava o líder secular. A tribo Verme de Fogo não era exceção. O xamã da tribo Verme de Fogo Xiui tinha uma influência maior do que a do chefe tribal. Dentro do centro da cidade Verme de Fogo, havia 7 grandes torres. Estas torres em espiral tinham mais de 200 pés, com a maior no centro com mais de 300 pés. O complexo gigante que estas 7 torres espirais estavam em volta era a igreja Verme de Fogo. A cortina da noite lentamente caiu sobre a terra. As ruas ruidosas do dia se acalmaram e as luzes de lâmpadas de 10.000 famílias na cidade Verme de Fogo brilhavam, brilhando contra o céu sem fim estrelado. Esta era uma cena rara em toda a região selvagem do sul nestes últimos anos. A tribo Verme de Fogo havia constantemente estado em guerra, saqueando outras tribos e fazendo escravos. Agora, a população total da tribo Verme de Fogo chegou a vários milhões. A cidade Verme de Fogo também se tornou uma das maiores cidades da região selvagem do sul. Dentro da sala mais alta da torre central, havia várias pessoas sentadas ao redor de uma mesa redonda. O homem na cadeira de honra era um homem careca. Ele estava vestido com uma túnica preta e em sua cabeça estava tatuada com padrões estranhos. Seu rosto era calmo e indiferente. Ao lado dele, havia um bastão longo e grosso. Este bastão tinha a forma de um fuso e havia uma argola de crânios brancos pendurados. Este homem era o xamã da tribo Verme de Fogo, Xiui. Na cadeira do lado direito de Xiui, havia um homem gordo de meia idade. Ele estava abraçando uma empregada de aparência delicada e suas mãos rechonchudas e maliciosas estavam mergulhadas nas roupas de uma escrava, esfregando imprudentemente ela. A escrava mordia seus lábios até se machucar, todo seu corpo tremendo, mas não ousando falar ou reagir. Embora as ações desse gordo fossem desagradáveis e seus olhos transparecessem uma expressão lasciva, seus olhos na realidade revelavam uma pitada de intenção assassina. Xamã Xiui, os soldados e os cavalos já estão prontos, estamos apenas esperando que alguns mestres da igreja se juntem. Quando o xamã Xiui calcular um dia favorável, devemos avançar e devemos aplanar a tribo Agu em um único movimento.
Vamos saquear seus recursos de cultivo, entregá-los à igreja, matar seus pagãos e vender os escravos para abastecer o tesouro. O resto dos escravos será usado para nos servir. Enquanto o homem gordo falava, seu sorriso aumentava e a força de sua mão aumentava. A escrava saltou de dor e o suor começou a escorrer pela testa. Mas ela cerrou os dentes, sem se atrever a fazer um único som. Este homem que a estava amolestando era o chefe da tribo Verme do Fogo e ele tinha métodos extremamente cruéis e brutais para lidar com aqueles que ele não gostava. Ele era ainda mais vicioso do que o fundador da igreja Verme de Fogo. Nos últimos anos, havia inúmeras escravas humilhadas ou mortas por ele. Se ela não suportasse a dor e interrompeu a conferência dessas 3 pessoas, seu destino seria de fato lamentável. Ela tinha uma irmã que não podia suportar a dor e tossiu e então ela foi jogada no campo do exército como uma escrava prostituta para o uso de qualquer pessoa. Agora, era desconhecido se ela estava morta ou viva. Shiui se sentou no assento de honra, a mão direita virou-se, a palma da mão para cima e os polegares tocavam os outros 4 dedos. Ele parecia estar calculando algo. Um momento depois, Shiui disse lentamente, daqui 3 meses, quando a estrela do lobo cruzar com a estrela do céu, é quando você pode despachar o exército. 3 meses. Tem que ser tão longe. O chefe gordo franziu a testa. Ele não queria esperar e ele não estava satisfeito com esse tempo. Com a atual força da tribo Verme de Fogo, a destruição da tribo Agu era fácil. O único problema era quantas perdas haveria. As palavras de Shiui representavam toda a igreja Verme de Fogo. Mesmo que o chefe gordo fosse o chefe, ele não poderia argumentar contra ele. Enquanto o chefe gordo olhava para a grande general da tribo Verme de Fogo ao seu lado direito, ele acenou com a cabeça e disse, então, iremos em 3 meses. Nesse momento, dependeremos da igreja dos xamãs para nos ajudar nesse momento. Claro, disse Shiui sem sair de sua compostura. Como o chefe gordo viu a expressão de Shiui, ele ficou um pouco infeliz. Toda vez, este chefe gordo tinha que implorar à igreja Verme de Fogo que enviasse mestres. Uma vez que os recursos de cultivo fossem saqueados, todos eram entregues à igreja Verme de Fogo. Se as coisas continuassem assim, quando o exército alguma vez treinaria um mestre que fosse igual aos mestres da igreja Verme de Fogo? Seriam sempre dependentes da igreja Verme de Fogo. Como o chefe gordo não estava feliz, ele apertou com ainda mais força. Agora, a escrava não conseguiu suportar a dor e soltou um gemido. Milímetro. O chefe gordo franziu a testa. Quando a escrava ouviu esse som, todo o seu corpo ficou frio. Seu corpo começou a tremer e agora ela já estava com um pensamento em sua mente, ela estava acabada. Seu destino seria pior do que a morte. Como escravos, nem sequer tinham qualificações para se suicidar. De acordo com as leis da tribo Verme de Fogo, os escravos que se matavam seriam usados para alimentar animais viciosos. De acordo com as crenças espirituais da região selvagem do sul, se os mortos fossem consumidos por animais viciosos ou humanos, eles não poderiam entrar no ciclo do Sansara e nunca seriam reencarnados. Portanto, enquanto muitos escravos desejavam que pudessem morrer, nenhum deles ousava se matar. O rosto do chefe gordo escureceu quando ele sorriu. Ele estava pensando em como ele puniria essa escrava esta noite para desafogar a tristeza do coração. Mas, neste momento, uma voz gelada desceu dos céus, cobrindo toda a torre espiral. Peço desculpas. Receio que você não tenha a oportunidade de esperar mais 3 meses. Esta voz estava cheia de uma intenção assassina arrepiante, o suficiente para que qualquer um que a ouvisse sentir seu coração corrompido com o medo da aura hostil. O chefe gordo ficou imediatamente chocado. Ele se levantou, assustado e olhou acima de sua cabeça. Ele só viu o teto escuro. Quem é? O chefe gordo empurrou a escrava em suas mãos,
parecendo assustado e alarmado. Mas, pensando que o xamã da tribo Verme de Fogo estava bem perto dele junto com muitos outros mestres, ele se sentiu um pouco mais à vontade. Esses sujeitos comiam pessoas e não cuspiam os ossos, eram realmente fortes. Caso contrário, não havia nenhuma maneira da tribo Verme de Fogo pudesse varrer o norte da região selvagem do sul como eles tinham feito nos últimos anos. A expressão de Shiui também mudou. Esta pessoa foi realmente capaz de se esconder de seus sentidos e até mesmo se esgueirar em sua bem protegida torre Verme de Fogo. Quem é? Saia e se mostre. Não se esconda nas sombras. Shiui manteve a calma e ele tinha a capacidade e poder para manter a calma. Seu cultivo já havia alcançado o nível avançado do reino Outian e com a ajuda da essência da chama eterna, seria difícil para qualquer outro artista marcial no reino Outian competir com ele. Dentro de toda a região selvagem do sul, ele não diria que ele era o mais forte, mas sua força definitivamente ficava entre os 5 primeiros. Especialmente porque ele estava no seu domínio, ele contava muito com a ajuda de seus homens. Não havia necessidade de ter medo de ninguém ou de qualquer coisa.